viver sustentável. O Brasil e muitos países do mundo sentem os efeitos de uma epidemia de Zika, dengue e chikungunya, que tem deixado um rastro de mortes e sequelas físicas sem precedentes. Quem nos fala sobre os avanços da ciência e as ações governamentais no sentido de reduzir o impacto e a transmissão dessas doenças é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Realmente, o mundo vive uma crise sem precedentes. E isso faz com que os líderes mundiais, aqueles que ocupam cargos de direção nos diversos países, destinem recursos em volumes cada vez maiores para atender essas políticas públicas de enfrentamento dessas crises. Crises que dizem respeito não apenas à situação econômica, mas muitas vezes à situação de saúde pessoal. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou recentemente que vai doar um equipamento para esterilizar, no Brasil, mosquitos Aedes aegypti, transmissores da dengue, da chikungunya e do vírus da Zika, ligado à microcefalia. Com custo aproximado de 500 mil euros, cerca de 2 milhões de reais, a máquina deve ser importada de Portugal e chegar ao país no segundo semestre deste ano. O objetivo é soltar do meio ambiente mosquitos que ficaram inférteis após receber radiação gama. Como estes mosquitos não podem se reproduzir, a estimativa é que em 4 meses já esteja visível a redução na população de Aedes aegypti e, consequentemente, no número de pessoas contaminadas. A entidade que vai receber a máquina é a organização social Moscamed, da Bahia. Desde 2005, ela já usa a técnica da irradiação para tentar eliminar a mosca da fruta na região. A expectativa é de que sejam produzidos 12 milhões de mosquitos machos estéreis por semana. Países como a Indonésia e a China também recorreram a esta mesma tecnologia. Também já foi iniciada a terceira etapa de testes de uma vacina contra a dengue. Esta é a última etapa antes da solicitação de registro da mesma junto à Anvisa. Nesta terceira fase, vão ser vacinados 1.200 voluntários pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Esta instituição, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é uma dentre 14 instituições credenciadas a realizar essa vacinação, que conseguirá vacinar 17 mil voluntários em todo o país. Em Pernambuco, estado que apresenta 1.722 casos notificados de bebês com microcefalia, cientistas esperam que em 4 meses a quantidade de mosquitos da espécie Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e da febre chikungunya, possa começar a diminuir. Esse é o prazo para a conclusão de um experimento feito pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Fundação Oswaldo Cruz, que procura inviabilizar o processo de reprodução do inseto por meio da energia nuclear. Esta pesquisa a que nos referimos já vem sendo utilizada na agricultura há muito tempo para esterilizar machos e desta forma combater pragas agrícolas. A radiação gama, quando entra em contato com o material biológico, afeta várias funções, entre as quais o acasalamento. Desde dezembro de 2015, aproximadamente 36 mil machos produzidos pelos pesquisadores foram liberados para competir com os machos selvagens no processo de acasalamento com as fêmeas. As liberações são feitas semanalmente com 3 mil insetos de cada vez. De acordo com a Fiocruz, foi escolhido para testes o arquipélago Fernando de Noronha em função de suas condições de isolamento do espaço natural. Em uma área urbana, pode haver muitas interferências no processo.
Professor Tami, além dos equipamentos para esterilização do mosquito e do uso da energia nuclear, existe algum outro predador ou controle natural capaz de acabar com os riscos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Sim, Iria. Um desses elementos naturais é uma bactéria que ficou conhecida como bactéria do bem. Na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, cientistas trabalham no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, utilizando a bactéria Wolbachia para neutralizar o mosquito como transmissor de doenças. Os pesquisadores injetaram essa bactéria nos ovos do Aedes aegypti e esta bactéria é inofensiva para o meio ambiente e pode ser uma grande aliada contra a transmissão dos vírus da dengue, chikungunya e zika. Entre agosto de 2015 e janeiro de 2016, foram soltos 340 mil mosquitos em 2 bairros, um no Rio de Janeiro e outro em Niterói. Segundo os pesquisadores, ocorreu uma redução significativa na capacidade de transmissão dessas doenças. Testando em laboratório estes 2 grupos, o grupo dos mosquitos selvagens e o grupo dos mosquitos com a bactéria Wolbachia, o que se viu é que quando a bactéria Wolbachia está presente, não se consegue detectar os vírus da dengue, da chikungunya e da zika na saliva desses mosquitos. É justamente pela saliva do mosquito que esses vírus são transmitidos. Os estudos começaram na Austrália e hoje também estão na Colômbia, na Indonésia, na China e no Brasil. Desde 2012, a Fiocruz trabalha no projeto estudando bairros para aplicação do método, avaliando a população de mosquitos desses bairros e promovendo cruzamentos de mosquitos com a bactéria Wolbachia com mosquitos selvagens. Os ovos de mosquitos com a bactéria foram importados da Austrália, com a prévia autorização do IBAMA. Semanalmente, os técnicos da Fiocruz coletam os mosquitos. Armadilhas para coletá-los foram colocadas em 56 casas. A ideia é verificar se os mosquitos com as bactérias Wolbachia estão se proliferando. Os primeiros resultados desta pesquisa mostram que 80% dos mosquitos pesquisados já apresentam a bactéria Wolbachia, bactéria do bem inoculada. Outra comprovação importante desta pesquisa: as fêmeas com a bactéria transmitem naturalmente a Wolbachia para os filhotes. E mais, se a fêmea não tem a bactéria, mas é fecundada por um macho que a possui, ela fica estéril. Os ovos não viram novos mosquitos. Em condições normais, o ciclo para os ovos virarem larvas e depois virarem mosquitos é de 7 a 10 dias. Após esse período, os machos duram 10 dias e as fêmeas duram até 50 dias. Para o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, esta é uma das principais apostas científicas do país no controle dos surtos para os próximos anos, porque, ao contrário do polêmico mosquito transgênico infértil da Ocitex, usado em algumas cidades do Brasil, este é capaz de substituir a população existente sem nenhum prejuízo ao equilíbrio do meio ambiente. A técnica também não envolve modificação genética ou procedimento com produtos tóxicos. A bactéria Wolbachia já existe em mais da metade dos insetos do mundo, inclusive no pernilongo, e não causa danos à saúde humana. É uma bactéria restrita a animais invertebrados, explica a Fiocruz. A pesquisa ainda está em sua fase inicial e em pequena escala, mas já mostra que, após 20 semanas, 65% dos mosquitos
Aedes aegypti pesquisados contém a bactéria. Apesar do grande potencial da pesquisa, a Fiocruz não diz em quanto tempo teremos os mosquitos em larga escala e em mais cidades do Brasil. Os estudos nacionais são aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Comissão Nacional de Ética na Pesquisa. Não percam no próximo bloco a matéria sobre um fungo na Amazônia que pode ser usado como bioinseticida. Inseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Quem nos fala sobre isso é o professor, engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Este bioinseticida pode ser borrifado em plantas e colocado em recipientes que armazenem água, matando larvas e ovos de Aedes aegypti em até 24 horas. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas Yamile Alencar, com os isolados identificados foram realizados cerca de 50 ensaios em laboratório. Deste número, apenas 3 apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. A pesquisadora explicou que os fungos utilizados para o desenvolvimento do bioinseticida não são tóxicos ao homem e muitos já têm permissão do Ministério da Agricultura para serem utilizados no combate a insetos praga da agricultura. Este bioinseticida ainda não está no mercado porque é necessário antes fazer a transferência da tecnologia para as empresas interessadas na sua produção e comercialização. Segundo os pesquisadores, por possuir uma formulação natural e simples, o custo financeiro para a produção do produto é menor. Ele apresenta baixo impacto ambiental durante sua produção por utilizar apenas compostos biodegradáveis em sua formulação. Atualmente, existem vários produtos controladores do Aedes aegypti, mas o diferencial do bioinseticida desenvolvido pela equipe de pesquisa é que o produto possui origem 100% natural, além de ser extraído a partir da biodiversidade amazônica. O presente estudo recebe aporte do governo do Amazonas em programa de apoio à pesquisa. Professor Tami, quais são os sintomas que podem identificar se uma pessoa está com dengue, zika ou chikungunya? As 3 viroses que mais assustam os brasileiros no momento, zika, dengue e chikungunya, são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Todas as 3 podem causar dor, febre e manchas pelo corpo. E o diagnóstico é sutil e deve ser feito de uma forma clínica, epidemiológica e também geográfica, levando em conta a epidemia que está ocorrendo naquele local. A Sociedade Brasileira de Infectologia destaca que, no caso da dengue, o sintoma de maior destaque é a febre, sempre alta e de início súbito. Já a característica mais marcante na infecção por chikungunya
são as dores nas articulações, bem mais intensas que nas outras duas doenças. Por fim, o Zika tem como principal manifestação manchas pelo corpo bastante avermelhadas e que coçam muito, além de joelhos e tornozelos inchados. É muito difícil saber logo de imediato o que a pessoa tem. O médico precisa, ao fazer o seu diagnóstico, perguntar se a pessoa tem febre, se a febre passa com os remédios, se ele tem dores, se as dores são nas juntas, se os pés estão inchados, etc. Os infectologistas ressaltam que o tratamento para as três doenças é sintomático, ou seja, ele é estabelecido com base nos sintomas apresentados pelo paciente e não muda diante de um resultado laboratorial positivo ou negativo. A confirmação por teste é importante, sobretudo entre gestantes, diante da possível associação de microcefalia com o vírus Zika e entre pacientes com um quadro de complicações neurológicas também possivelmente associadas à infecção. Portanto, somente após o médico definir todo o quadro de sintomas é que ele vai definir qual é a melhor estratégia. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre o mosquito geneticamente modificado que pode reduzir ou acabar com a epidemia de dengue, zika e chikungunya. A empresa britânica Oxitec anunciou que seu mosquito geneticamente modificado conseguiu reduzir em 82% a quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti espalhadas por um bairro de Piracicaba. A cidade vive um de seus maiores surtos de dengue, mas no bairro de Secap Eldorado, em 2015, foram registrados apenas 9 casos de dengue após o uso do mosquito modificado, contra 124 notificações antes da ação. O mosquito produzido por essa empresa, com o nome comercial de Aedes do Bem, possui uma alteração genética que torna sua prole estéril. O macho com DNA alterado, quando liberado, procura uma fêmea para fertilizá-la, barrando desta forma a reprodução de machos selvagens e desta forma infertilizando a sua descendência. Em Piracicaba, durante o período de uso dessa tecnologia, 25 milhões de machos alterados no seu DNA foram liberados do bairro em uso pela pesquisa. Os mosquitos, segundo a empresa, não contribuem para a transmissão da dengue e outras doenças, porque só a fêmea do Aedes aegypti pica. A prefeitura da cidade anuncia que decidiu prorrogar por mais um ano o projeto com o inseto transgênico no Secap e pretende estender a ação para o centro do município. Segundo o prefeito Gabriel Ferrato, a cidade vai ganhar uma nova fábrica, uma nova unidade capaz de produzir insetos para atender a uma população de 300 mil pessoas. Esta tecnologia foi desenvolvida em 2002 por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que depois criaram a Oxitec. No laboratório, ovos do Aedes aegypti receberam uma microinjeção de DNA com 2 genes, um para produzir uma proteína que impede seus descendentes de chegar à fase adulta na natureza e outro para identificá-los sob uma luz específica.
Isto permite que, em condições controladas, a fábrica consiga fazer com que o inseto geneticamente modificado se reproduza. Uma vez solto no ambiente, porém, o macho se torna infértil. O Aedes do bem é, portanto, um transgênico, porque possui o seu DNA alterado e, na sua essência, possui material genético de outras espécies. Testes iniciados em 2011 na cidade de Juazeiro, na Bahia, mostraram redução acima de 80% na população selvagem. Alguns experimentos apontaram resultados de 93% de redução do Aedes aegypti em que vive na natureza. A empresa já obteve aval da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, para operar, porque a metodologia foi considerada segura. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, porém, ainda não concedeu autorização para comercialização do serviço. Por isso, a capacidade da Ocitec para fechar negócios ainda é limitada. Uma vez definitivamente aprovado o uso desta tecnologia, o Brasil poderá se transformar no primeiro país a aprovar a comercialização dos mosquitos geneticamente modificados. No Secap Eldorado, bairro da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, o uso do Aedes transgênico teve o caráter de projeto de pesquisa. A prefeitura desembolsou 150 mil para auxiliar os trabalhos, mas a Ocitec afirma ter entrado com um valor muito maior que este para viabilizar o teste. Em julho de 2014, quando inaugurou sua fábrica em Campinas, a Ocitec divulgou o exemplo de uma estimativa de custo. Para conduzir um programa de combate ao mosquito numa cidade de 50 mil habitantes, seria necessário gastar entre 2 milhões e 5 milhões no primeiro ano. Nos anos seguintes, o custo anual cairia já para 1 milhão. Segundo o prefeito Gabriel Ferrato, a implantação do mosquito geneticamente modificado em alguns bairros da cidade cobriu inicialmente uma área de 35 a 60 mil habitantes. Para medir a eficácia do projeto em reduzir a população do mosquito, a proliferação do Aedes no Secap, que apontou uma redução em torno de 82% no número de larvas ativas, foi comparada com a do bairro de Alvorada, a 1,5 quilômetro de distância, onde também havia infestação. Os mapas dos níveis de infestação mostram que as liberações contínuas do Aedes do bem estão prevenindo a explosão populacional do mosquito selvagem, que em geral acompanha a estação chuvosa. Em Juazeiro, na Bahia, um teste feito em um bairro da periferia da cidade ocasionou uma redução nas larvas ativas do Aedes do aegypti em torno de 80%. Para países como o Brasil, que convivem com epidemias de dengue, zika e chikungunya, essas notícias de que as pesquisas podem oferecer dados concretos no combate a essas epidemias é algo bastante satisfatório. Com dados fornecidos pelo Sempre, compromisso empresarial pela reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais usados na reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 430. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.